Assistência social. Assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Aqui, o requisito básico é a necessidade do assistido. Ela é prestada, obviamente, de forma gratuita. De acordo com o artigo 203 da Constituição, a assistência social tem os seguintes objetivos: a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Perceba-se ao analisar os objetivos da assistência social que estes englobam serviços prestados a benefícios concedidos. Tome nota. De todos os objetivos acima citados, o único que vem sendo explorado pelas bancas examinadoras de concursos públicos é a garantia de um salário mínimo ao idoso ou deficiente sem meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. A lei que traça as regras deste benefício assistencial de um salário mínimo para o idoso ou deficiente é a Lei 8.743, apelidada de LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Por isso, muitas vezes, chamam este benefício de benefício assistido da LOAS, ou até de benefício assistencial pecuniário. Previdência Social. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ou cônjuge ou companheiro e dependentes. Com a finalidade de atender a esses princípios, a Lei 8.212 instituiu os seguintes benefícios: aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, salário maternidade, salário família, auxílio doença, auxílio acidente, pensão por morte e auxílio reclusão. Notem que, apesar de o texto constitucional falar claramente que a Previdência Social deve cobrir o risco do desemprego involuntário, o benefício do seguro-desemprego não está no rol dos benefícios previdenciários. Por questões meramente políticas, a gestão do seguro-desemprego foi passado para o Ministério do Trabalho. As prestações previdenciárias são gerenciadas pelo Ministério da Previdência Social com apoio do INSS, a autarquia federal responsável pela administração dos benefícios previdenciários. A organização da Previdência Social é sustentada por dois pilares, conforme definição do próprio texto constitucional: compulsoriedade e contributividade. O princípio da compulsoriedade é o que abriga a filiação a regime de previdência social aos trabalhadores que exercem atividades remuneradas. A previdência social seria inviabilizada se não fosse obrigatória a todos que trabalham. Se os segurados pudessem optar entre verter parte de sua remuneração para o sistema de previdência social ou utilizar todos os ganhos para pagamento das despesas domésticas, certamente a maioria escolheria a segunda alternativa. Assim, a maioria dos trabalhadores optaria por não fazer parte do sistema protetivo público, ficando dependentes da assistência social no futuro, pois ao parar de trabalhar, muitos ficariam sem condições de se sustentar. Se a Previdência é a única das áreas da Seguridade em que existe previsão para contribuição específica, como poderia ser viável a Seguridade sem que as pessoas fossem obrigadas a contribuir para a Previdência Social? A contributividade significa que, para ter direito a qualquer benefício da Previdência Social, é necessário enquadrar-se na condição de segurado, devendo contribuir para a manutenção do sistema previdenciário.
Mesmo o aposentado que volta a exercer atividade profissional remunerada é obrigado a contribuir. Podemos resumir os princípios da contributividade e compulsoriedade em uma única frase: todos que trabalham são filiados obrigatoriamente à Previdência Social e para ela devem contribuir. Trabalhou, deve pagar a Previdência Social. Vamos ver se vocês entenderam bem o que estou falando. Uma pessoa que vende picolé na praia tem que contribuir mensalmente? É claro que sim. Não é necessário ter um trabalho formal, com carteira assinada, para que o trabalhador seja segurado da Previdência Social. Trabalhou, tem que contribuir. A Receita Federal pode fiscalizar os trabalhadores liberais para exigir as suas contribuições, pois eles são obrigados a contribuir independentemente de vínculo formal. Outro pilar de sustentação da Previdência Social e da própria Seguridade é o princípio da solidariedade, previsto no artigo 3, inciso 1 da Constituição. Com um dos objetivos da República Federativa do Brasil, não é possível a compreensão do sistema de seguro social sem que o conceito de solidariedade esteja consolidado. A solidariedade faz com que na Previdência Social não haja, necessariamente, paridade entre contribuições e os benefícios concedidos. Um segurado pode contribuir durante toda a sua vida e falecer sem deixar dependentes e sem ter nunca gozado de qualquer benefício previdenciário. Este não terá direito a receber o seu dinheiro de volta. Até o aposentado que voltou a trabalhar está obrigado a contribuir, mesmo que esteja impedido de receber benefícios previdenciários. Outro segurado pode ter trabalhado apenas um mês e, devido a um acidente, ter ficado inválido aos 21 anos de idade. Nessa situação, a Previdência Social garantirá a aposentadoria por invalidez durante toda a sua vida. Isso é reflexo do princípio da solidariedade. E qual é o grande objetivo da Previdência Social? Sem dúvida, é a cobertura dos riscos sociais. Mas o que é o risco social? Risco social é o risco do trabalhador se ver temporariamente ou definitivamente sem condições de trabalhar e, consequentemente, sem condições de provar o próprio sustento. Nesta hora entra a Previdência Social. O Estado representado pela Previdência Social deve cobrir o risco social e prover o sustento desta pessoa. Se ela estiver incapaz temporariamente para o trabalho, deve-lhe ser garantido o auxílio-doença. Se a incapacidade for definitiva, tem direito à aposentadoria por invalidez. Em caso de idade avançada, aposentadoria por idade. No sistema de previdência social brasileiro existem 3 regimes de previdência social: regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social e regime de previdência complementar. Nesta aula vamos apresentar as noções básicas sobre cada um destes 3 regimes. No decorrer do nosso curso será estudado a organização e o funcionamento do regime geral de previdência social. Tanto o regime geral de previdência social quanto os regimes próprios são regimes públicos de previdência social, já que os dois são administrados pelo poder público. Já o regime de previdência complementar, atualmente em funcionamento, é de natureza privada. É bom demonstrar que o artigo 2 da Lei 8.213 enumera os objetivos da Previdência Social. Vejamos: universalidade de participação nos planos previdenciários, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios, cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente, irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo, valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao salário mínimo. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. A participação na gestão da Previdência será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Vamos ver com mais detalhe cada um dos regimes de previdência social.